E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. São Paulo se preparando aí para Campeonato Brasileiro, né? Amanhã temos um jogo de extrema importância para o tricolor na competição, na tabela. Você olhando para a tabela, o São Paulo não está nada bem posicionado, o São Paulo está com 11 pontos na 16ª colocação, apenas um ponto acima da zona do rebaixamento, acima do Sport, né, que vem abrindo a zona da degola. E o São Paulo precisa urgentemente vencer ou pelo menos somar pontos, nem que se for um empate fora de casa contra o Flamengo, é considerado nesse momento um bom resultado, porque o São Paulo precisa somar toda a rodada. E o Flamengo obviamente vai brigar na parte de cima, o São Paulo por conta do seu início catastrófico do Campeonato Brasileiro, São Paulo vai brigar ali na metade da tabela e precisa desse sprint agora, precisa somar pontos para justamente sair dessa situação difícil que ele próprio se colocou, principalmente visando aí as outras competições que o São Paulo está vivíssimo, né? Caso da Libertadores da América, o São Paulo classificado para as quartas de final vai enfrentar o Palmeiras, e na Copa do Brasil, que o próximo jogo já é na próxima semana, na quarta-feira, se não me engano, o São Paulo já recebe o Vasco no Morumbi, o primeiro jogo é aqui em casa, e a gente precisa estrear, a gente precisa somar esses pontos para justamente conseguir ir bem na Copa do Brasil também, ter pulmão, ter jogadores ali que fisicamente correspondam, né, à altura dessa maratona de jogos que a gente vai ter pela frente. Então é um momento conturbado, é um momento difícil, é um momento onde realmente a gente vai ter que, os jogadores vão ter que jogar jogo sim, jogo também, né? E o Crespo, na medida do possível, vai tentar fazer um revezamento para não deixar o time do São Paulo tão vulnerável, né, em termos de qualidade técnica, mas ao mesmo tempo dando um sério descanso para alguns principais jogadores ali, para a gente ter competitividade ali nos principais jogos que a gente for disputar. Então é uma sinuca de bico, né, que o Hernan Crespo está nesse momento, por conta de vários jogadores do São Paulo que ainda estão no estaleiro, casos aí de Luciano, né, o próprio Éder também ainda não está reunindo condições de jogo, o William também já está um bom tempo aí fora, enfim, e por aí vai, né? Então, por conta de todos esses problemas, o Hernan Crespo está tendo que quebrar a cabeça justamente para poder fazer, né, a escalação aí, conseguir reunir determinados jogadores para ser competitivo contra o Flamengo, que vem voando na competição nesse momento. Trocou de treinador, o Rogério Ceni caiu, não é mais técnico do Flamengo, agora tem Renato Portaluppi lá, e nesse momento tá tudo às mil maravilhas, né, para o Flamengo. Mas, se a gente for analisar o retrospecto recente, o São Paulo realmente é uma pedra, um aerolito, como diria o Chapolin Colorado, é um aerolito, né, no pé ali, no tênis, no sapato do flamenguista, né? O São Paulo realmente eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, venceu lá no Maracanã, venceu no Campeonato Brasileiro no Maracanã também, deu goleada. O São Paulo realmente está na garganta do torcedor do Flamengo e tomara que assim permaneça, né? Tomara que o São Paulo faça um grande jogo e que a freguesia do Flamengo continue em dia. Muito obrigado, né? Vamos lá, gente, vamos às informações. Rigoni e Benítez provavelmente deverão ser poupados aí, jogaram recentemente na terça-feira contra o Racing e a gente sabe daquela condição, né? O Rigoni estava voltando de lesão, realmente você expor ele a um outro jogo de grande intensidade, de rivalidade, de pegada que vai ser Flamengo e São Paulo, talvez não seja o melhor dos mundos, visando principalmente as oitavas da Copa do Brasil agora na semana que vem contra o Vasco. Então o Rigoni provavelmente deve ficar no banco. Benítez, mesma coisa, não deve entrar. O Benítez está naquela questão de restrições físicas, né? O Crespo está com muito cuidado de colocar o Benítez em campo, justamente para ele não estourar, ele não está em dia com a questão muscular, com a questão física, ele está tendo essas dificuldades. Claro, né, gente? A gente não tem um departamento médico, a gente não tem um departamento de fisioterapia à altura do São Paulo, a gente tem um bando de açougueiro, um bando de profissionais, entre aspas, lá, que não sabem o que estão fazendo lá. Eu só posso interpretar dessa maneira, porque a condição de vários jogadores que se lesionam, tentam se recuperar e voltam a se lesionar da mesma maneira, eu só entendo dessa maneira, que é um bando de incapaz, é um bando de gente ali que não sabe o que está fazendo ali, e se o São Paulo fosse minimamente mais sério, esses caras não estariam mais dentro do clube, né? Mas, né,
é aquela coisa, né, gente? Se a gente tivesse poder, a gente poderia mudar muita coisa, mas a gente não tem poder nenhum nesse sentido, então as coisas ficam como estão, infelizmente, né? Então provavelmente o Crespo vai deixar esses caras fora, né? E aí, outra questão aí, mais um problema pro Crespo escalar, que é a questão do Léo. Eu até postei no nosso Instagram, se você não segue, a gente corre lá, Tricolaço_FC, falando justamente do Léo, né? Como o Léo conseguiu jogar bem nesse novo posicionamento, como ele conseguiu encarar esse novo desafio da melhor maneira possível, como ele veste a camisa do São Paulo e respeita essas cores com seriedade, com entrega, com disposição. O Léo tá de parabéns, estou gostando muito do futebol dele, e ele está suspenso com o terceiro cartão amarelo, né, no jogo anterior, e não vai poder enfrentar o Flamengo. Então o time provável aí do São Paulo, com essas situações aí de jogadores que deverão ser poupados, com um jogador que também está suspenso, deve ser Volpi no gol, Arboleda, Miranda e Bruno Alves devem entrar no lugar aí para fazer as vezes do Léo. Aí teremos Igor Vinícius, a aberração Igor Vinícius na ala direita, não tem como, né? Você vai colocar quem? Vai colocar o Orejuela? Pior ainda. Galeano, talvez, mas até para segurar um pouco, né? Porque o Galeano é mais ponta do que outra coisa, talvez o Igor Vinícius é o que temos para hoje, sabe aquela coisa? Então vai Igor Vinícius, na ala esquerda o Wellington, provavelmente o Wellington conquistando em campo a titularidade do São Paulo, e no meu modo de entender, merecidíssimo, né, merecidíssimo. Tem que dar um chá de banco mesmo pro peladeiro do Reinaldo, para ele botar a mão na consciência e amadurecer e crescer mais como jogador também, porque ele fica muito na base aí do histórico dele no São Paulo, e ele só conquistou um Campeonato Paulista agora, né? Então ele tem que dar uma baixada na bola dele também e remar também para ele conquistar titularidade de novo. No meio, provavelmente o Luan deve também dar um descanso. Tem jeito, gente, é maratona atrás de maratona. Eu acho que o time do São Paulo sem o Luan fica muito perigoso, no sentido de ficar aberto, né? Não tem aquele combate que o Luan faz muito bem na proteção em frente à zaga. Então, é difícil, gente. O São Paulo, a diretoria do São Paulo, eu acho que erra demais em não trazer logo um substituto para o Luan, porque aí o São Paulo fica vendado nesse sentido, fica aí dependente do Luan, e quando ele não joga, um Deus nos acuda, né? E aí provavelmente o Luan, claro, ele não tem condição de jogar todos os jogos, deve ser poupado também. Aí o Lisiero faria as primeiras vezes ali de volante. Na frente, Gabriel Sara e Nestor devem entrar ali no lugar tanto do Rigoni, né, ali da frente, e no ataque o Marquinhos, o xodó Marquinhos Relâmpago, como estão chamando ele, jogou muita bola, ajudou demais, foi um dos principais jogadores que classificou o São Paulo ali para as quartas da Libertadores. E ao lado dele, gente, infelizmente, ou o Pablo ou o Vitor Bueno, essa é a condição. Tá mais pro Vitor Bueno nesse momento, mas qualquer um dos dois que entrar, um dos dois entra, minha vontade de viver sai, sabe aquela coisa? Essa definição, acho que para todo torcedor de São Paulo. Então, vamos ver o que acontece, né, gente? Vamos ficar de olho também na rodada, né, nos jogos da rodada. O Grêmio pega agora, né, agora às 5 da tarde, pega o América Mineiro. Então é o resultado ali diretamente que vai influenciar na parte de baixo da tabela. Juventude e Chapecoense, se eu não me engano, jogam na segunda-feira também. Então resultado que também a gente tem que ficar de olho. É isso, gente. É a gente tentar fazer o máximo de pontos possível, principalmente nesses jogos fora de casa. Somar pontos é importante. Então o São Paulo voltar com um empate de lá não é nada ruim, é um resultado bom, positivo, né? E fazer o dever de casa, suar sangue para ganhar todo, se possível, obviamente, dentro de casa, para a gente sair dessa situação o quanto antes, né? Essa é a realidade. E aí, para a gente finalizar o vídeo, não sei se vocês viram, mas Antony pode render uma bolada para o São Paulo. Isso porque a Sky Sports, né, o jornal lá europeu, acabou dando uma notícia de que o Bayern de Munique está muito interessado em tirar o Antony do Ajax e levá-lo para a Alemanha. E aí eles estão em negociação, parece que já estão em fase de negociação para poder tirar o Antony lá do clube holandês. Isso, a situação até o momento é a seguinte, eles estão em negociação, mas o valor que está mais ou menos avaliado ali, o Antony, que seria de 30 milhões de euros, o Bayern ainda acha que está muito caro, está naquela fase de contraproposta, talvez, etc. e tal. Independente do valor que ele pagar de fato, se for acima de 16 milhões de euros,
que estava isso colocado no contrato quando o São Paulo vendeu o Antony para o Ajax, se for acima de 16 milhões de euros, o São Paulo tem automaticamente 20% para poder pegar dessa quantia. Então vamos supor, se realmente o Antony for vendido por 30 milhões, que seria na faixa de 183 milhões de reais, o São Paulo teria 20% disso, ou seja, São Paulo embolsaria aí com a ida do Antony do Ajax para o Bayern de Munique 36 milhões de reais. Olha a grana que o São Paulo conseguiria com a venda do Antony. Então, gente, vamos torcer para essa venda logo. São Paulo está numa situação complicadíssima financeira, né? Tá vendendo almoço para comprar janta. Então, São Paulo urgentemente precisa dessa grana. Vamos torcer para que isso se concretize, para o Tricolor conseguir aí uma grana boa, muito bem-vinda, para sanar um pouco e deixar mais saudável os cofres do clube, né? É isso, galera. Guardo os comentários de vocês. Obrigado pela audiência mais uma vez. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E vamos torcer que amanhã é Tricolor na cabeça. Eu volto amanhã no nosso pós-jogo tradicional para a gente falar, se Deus quiser, de uma grande vitória do São Paulo contra o Flamengo também e a manutenção aí da freguesia. Grande abraço, vamos São Paulo!